Atenção! O crime de corrupção no Brasil acaba de subir de patamar tecnológico. Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, operava o que investigadores classificam como o método perfeito. Um sistema de suborno via cartões de crédito ilimitados que elimina o rastro físico e mimetiza a lavagem de dinheiro como despesa pessoal de luxo. Entre 80 e 90 autoridades podem estar com o sistema financeiro na palma da mão, gastando milhões sem deixar digitais. Entenda agora a engenharia por trás desse escândalo que promete implodir Brasília. Vem cá, Vorcaro criou o método de propinas perfeito. Saiu hoje uma das revelações mais graves do Banco Master. O Daniel Vorcaro, segundo fontes próximas à investigação, ele aí reinventou o crime de corrupção. Em vez de mala de dinheiro, ele criou um sistema com 80 a 90 cartões de crédito ilimitados, distribuídos para autoridades para gastarem como quisessem, o que foi chamado aí de crime perfeito por autoridades da investigação. E eu vou te mostrar agora como que isso funciona, qual autoridade já documentada usando esse cartão de crédito e quantas que podem ter sido beneficiadas. E quem é a pergunta que está martelando na cabeça. Lê aqui comigo então o que foi que o Cláudio Humberto cravou hoje nessa coluna aqui no Diário do Poder. Vorcaro pode ter reinventado propina usando cartões de crédito sem limites. O banqueiro Vorcaro, controlador do Master, implantou um sistema para subornar pessoas, inclusive autoridades, segundo fontes próximas à investigação, que tem sido classificado esse sistema como, presta atenção, crime perfeito. Em vez de usar malas de dinheiro assemelhados, ele distribuiu aos parceiros, autoridades corrompidas, entre 80 e 90 cartões ilimitados, que os permitiam pagar qualquer despesa, de viagens luxuosas a carrões. Como os cartões eram em seu nome, ele apenas informava a senha àqueles beneficiados. Gente, presta atenção que a engenharia tem 3 peças. A primeira peça, cartões emitidos pelo próprio Banco Master, limite ilimitado, sem auditoria interna. Ele controlava, era o dono do banco. Ou seja, o banco virou a ferramenta da propina. Segunda peça da engenharia, cartões no nome do Vorcaro, não no nome dos beneficiados. Aí, para o investigador que está analisando, parece uma despesa pessoal de um banqueiro multimilionário. Ele pega a fatura do cartão, parece que o Vorcaro usou. Só que quem de fato usou o cartão não aparece no extrato, fica escondido. É a autoridade subornada. Terceira peça, cobertura natural acima de qualquer suspeita. Afinal, o hotel de luxo Park Hyatt, Nova York, jato particular, restaurante de luxo, isso são gastos esperados de um banqueiro como Vorcaro. O perfil dele cobre o gasto de quem usou. Se isso for confirmado, meu amigo, é um sistema de lavagem, como as autoridades chamaram, perfeito. E a questão é quantas autoridades que receberam o cartão e quem são elas. Já vamos falar disso. Mas observa aqui, ó. Na Lava Jato era mala de dinheiro, era conta no exterior, operações de dólar cabo, era dinheiro em contas de empresas offshore em paraísos fiscais, era ainda dinheiro em espécie entregue em diferentes modos, só que o Vorcaro foi além de tudo isso. Ele fez corrupção sem rastro físico, sem cobertura que o sistema bancário formal valida automaticamente. Ele operou enquanto o Master estava ativo. Eu só lembro de um caso na Lava Jato, em que a gente suspeitou que um lavador de dinheiro tinha emitido cartões de crédito em benefício de algumas pessoas, inclusive o ministro do Supremo. Mas no caso do ministro era bem especulativo, e a gente não podia investigar porque tem foro privilegiado, que é uma excrescência que tem que acabar. E como era especulativo, não tinha como avançar, como encaminhar para nenhum lugar, mas a gente suspeitava por relações, por habeas corpus dados, a gente tinha nossas suspeitas. Agora, se essa suspeita agora se confirmar durante a investigação, do que o Daniel Vorcaro distribuiu aí dezenas de cartões. Gente, dezenas de autoridades podem ter gasto o dinheiro do Vorcaro nos últimos anos sem que ninguém pudesse provar lá atrás. Mas eu já vou te mostrar como que isso pode ser provado para frente. E o que interessa? A decisão do ministro André Mendonça, que autorizou a operação contra o senador Ciro Nogueira, já trouxe uma evidência pesadíssima de quem pode ter usado esse esquema de cartões do Vorcaro e sobre quantas autoridades chafurdaram aí nessa lama de corrupção. Quantos cartões do Vorcaro? Quem? Na quinta-feira passada, a decisão do ministro André Mendonça contra o Ciro Nogueira anexou ao processo um diálogo entre o intermediário Léo Serrano e o Vorcaro. Olha aqui comigo esse diálogo aí, ó. Na tela aí, ó. Olha aí. Na decisão aqui, Léo Serrano. Só uma pergunta rápida, mandando pro Vorcaro. É para os meninos continuarem pagando a conta dos restaurantes do Ciro Flávia até sábado? Aí o Daniel Vorcaro responde. Sim. Depois leva o meu cartão para St. Barths, que é onde estava o Ciro e a Flávia. Leva o meu cartão pro Ciro usar, pro Ciro gastar.
Gente, esse meu cartão é exatamente um dos 80, 90 cartões usados pelo Vorcaro para pagar propina, o que tudo indica. Claro que presunção de inocência, blá blá blá, que era história, mas ao que tudo indica é um dos cartões usados para pagar propina, para favorecer autoridades. Aparentemente, Ciro Nogueira era um dos clientes desse esquema. Falta agora descobrir as outras dezenas de nomes da lista, mas é possível descobrir? Olha, pensando aqui, se eu fosse alvo da Magnitsky e eu tivesse um cartão desses, eu nem tinha ficado preocupado, não é mesmo? Aí não seria de estranhar que alvos da Magnitsky tenham ficado despreocupados ao longo da história, não é? Mas claro, isso é só especulação também. A Polícia Federal ela vai descobrir os alvos, gente. Ela vai pegar as despesas, por exemplo, dos cartões feitas em hotéis. E aí vai checar no hotel quem que se hospedou lá, quem pagou as despesas com o cartão. E aí cruza o cartão com o real usuário. Ou seja, é tudo rastreável, é só uma questão de tempo. Como dizem, tic-tac, tic-tac. E esse tic-tac é para valer. Autoridades vão cair. Nós não sabemos os nomes, quem exatamente, mas essa conta vai chegar. E não é a conta do cartão, é a conta da justiça. Além disso, gente, ainda tem a delação do Vorcaro, que pode entregar quais autoridades que estão na lista. Embora a gente tenha visto aí que ele quer esconder os nomes, né? Vamos ver se a prisão e a perspectiva de uma justiça real da prisão não vai fazer ele aí refrescar a memória e mudar de atitude. O que Daniel Vorcaro estruturou no Banco Master ultrapassa a barreira da corrupção comum e entra no campo da institucionalização do suborno. Ao distribuir cartões de crédito com limites astronômicos em seu próprio nome para autoridades, ele criou uma blindagem semântica contra a fiscalização do COAF e do Banco Central. Para o sistema, não há desvio, há apenas um banqueiro bilionário usufruindo de sua riqueza. Contudo, a prova documental anexada pelo ministro André Mendonça, o diálogo explícito ordenando que o cartão fosse entregue para uso de terceiros em destinos luxuosos, quebra a espinha dorsal dessa estratégia. O crime que era chamado de perfeito colapsa diante da rastreabilidade cruzada. Cada reserva de hotel, cada fatura em restaurante e cada bilhete aéreo pago com esses cartões será confrontado com listas de passageiros e registros de hóspedes. A questão não é mais mas quando. Estamos diante de uma lista de quase 100 nomes que chafurdaram na lama de um banco que virou balcão de negócios. O tic-tac das autoridades é real, porque a digital do usuário final é indelével. Se Vorcaro tentou esconder o suborno sob o manto da vida luxuosa, a Polícia Federal agora detém a chave para converter essas faturas em mandados de prisão. Brasília treme, pois desta vez a conta não virá em papel, virá em sentenças judiciais. Um forte abraço e até o próximo vídeo.